Fala pessoal, sou Rafael Costa aqui do canal Mídia 12 e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de Next.js. Para quem está acompanhando aí, né, o nosso canal, eu estou com uma série de vídeos falando sobre o Next e aí eu estou aprendendo junto com vocês, lendo a documentação e fazendo aqui os exercícios que eles recomendam, beleza? Então, se você tem curtido os nossos conteúdos, curta aí o vídeo, compartilhe e se inscreva também no nosso canal. Em breve a gente vai ter muito mais conteúdo para vocês, beleza? Então, tranquilo, vamos lá, né? A gente está na aula 8, certo? E essa aula, essa foi uma exceção, então eu já dei uma lida antes, só para entender. Acho até que essas próximas eu vou dar uma lida até para ter um conteúdo mais é, de mau valor para vocês, beleza? Então, o que que acontece? Essa aula aqui, ela é bem teórica, acho até que ela vai ser menor. A gente vai falar um pouco sobre os tipos de renderização no Next. Então, a gente tem renderização estática e dinâmica, né? E, então, vamos lá, vamos começar seguindo aqui o conteúdo que eles provêm para nós, ok? Então, nos capítulos anteriores, a gente fez o Fetch Data no dashboard, né? E a gente discutiu duas coisas, né? No setup atual, que são as requests estão sendo criadas de forma unilateral em cascata. O que é isso aqui? Qual é o problema que a gente teve, né? Para quem acompanhou a aula passada. A gente fez as requisições aqui, puxando do data, e aí a gente tem essas funções. E na hora de executar essas funções, a gente chamou aqui no page, e aí eu chamo o revenue, latest invoices, total page invoices e o pend invoice, ou seja, o fetch data aqui. E o que que acontece? Qual é o problema nessas requisições? O problema é que aqui a gente está em cascata. O que isso quer dizer? Tipo, eu tenho que essa requisição ela vai ser executada nessa linha. E aí eu tenho um await, ou seja, eu tenho que esperar que ela termine para que eu comece a fazer essa. Então o que que acontece? Ele vem aqui, busca esse cara, espera ele terminar, aí começa a buscar esse, espera ele terminar e busca esse, espera ele terminar e aí sim joga aqui. E aí qual o problema disso? Tipo, no nosso caso, a gente tem conteúdo pequeno, mas se você tiver uma aplicação muito grande, isso pode demorar demais, né? Não que seja errado, algumas vezes a gente precisa fazer assim, outras vezes a gente precisa fazer de outra forma, beleza? E o outro problema é, o dashboard é estático, né? Nenhum dado é atualizado ou refletido na aplicação, beleza? A gente vai ver isso aqui mais na frente, mas basicamente o dashboard que a gente está criando ele não está sendo atualizado em real time. E aí eu vou já mostrar para vocês um exemplo disso, beleza? Então vamos lá, né? O que é a renderização estática, né? Com a renderização estática, o data fetch, a busca de dados e a renderização acontecem no servidor no tempo de build, quando você faz deploy ou quando você revalida os dados, ok? Então o que que acontece aqui, ó? A renderização estática ela acontece de lá no servidor, ou seja, toda vez que eu subir uma alteração para o servidor, ele vem, builda isso aqui de novo e aí altera os dados, né? Ou quando eu revalido esse dado e aí é, eu forço esse dado a ser atualizado. Então eu tenho maneiras aqui de forçar ele a ser atualizado. Então numa página estática. A gente não vai ver isso aqui agora, né? Provavelmente depois tenha explicando mais a fundo, mas esse revalidar é você forçar ele a atualizar, né? Então eu tenho meios de forçar, passando ali uma tag, passando um aqui, e aí eu consigo forçar toda vez que eu buscar esses dados, eu fazer
com que ele limpe esse cache, que ele está em cache, e revalide os dados em tela, beleza? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, um exemplo aqui desse Michael. Ele tá lá no nosso banco de dados, na tabela Customers. E aí, ó, eu até já alterei o nome dele aqui, ó. Botei um S, certo? Mas vamos botar dois S's aqui e aí eu vou salvar. Ficou My Shells, ok? Eu alterei no banco de dados, ele está consumindo esse banco de dados, mas se eu atualizar aqui, ó, não mudou. Por quê? Porque ele só vai mudar quando a gente forçar ou quando a gente rebuildar a aplicação. Porque esse fetching que a gente está fazendo, ele está estático, ok? Então, só para entendimento, eu vou voltar aqui, para a gente não perder. E aí, beleza, né? Qual é a vantagem, os benefícios dele ser estático, né? Mais rápido, ou seja, como já está pré-renderizado aqui, é bem mais rápido. Se eu atualizar aqui, ó, rapidão, já atualizou. Reduz o load no servidor, então ele não vai ficar chamando lá no servidor direto, porque está tudo cacheado, beleza? E para SEO também é bom porque ele está pré-renderizado e o conteúdo é mais fácil de ser encontrado pelos robozinhos do Google, beleza? Essas são as vantagens. Porém, ó, o que que ele fala aqui, ó? Renderização estática não é muito usual para o UI. Ela é usual para o UI com no data ou dados que são compartilhados para para o usuário. Mas, ou seja, blogs estáticos, posts, produtos de page, eles podem. É melhor que você usar estático, porque tu vai ter mais velocidades e tu não vai ter dados mudando. Tipo um post no blog é um post no blog ali, dificilmente vai ser atualizado, né? O ideal é que ele seja estático, né? Então, não é muito bom para dashboard, né, como o nosso que é personalizado, que regularmente vai ser atualizado. Então, no nosso caso, não é uma boa ideia usar o estático, porque a gente vai precisar dos dados lá em tempo real, ok? Ou seja, o oposto do estático é o dinâmico, a renderização dinâmica. Então, vamos responder o nosso quiz, né? Por que a renderização estática não é boa para o nosso dashboard? Acho que é a C aqui, ó. Porque a aplicação não reflete as últimas alterações. Ou seja, quando está estático não vai refletir. Tá certo, pessoal? Vamos lá. E agora a dinâmica. Com a renderização dinâmica, o conteúdo é renderizado no servidor em cada request time, ou seja, cada vez que eu solicitar essa página, ou seja, eu acessar essa página, o conteúdo é renderizado lá no servidor. Lembrando que a estática, ele não é, tipo, se eu acessar aqui, ele não vai ser renderizado no servidor de novo. Ele só vai ser renderizado se eu forçar que ele se renderize ou se eu buildar alguma parte do código lá no servidor. Aqui não, aqui cada vez que ele é requisitado, ele é renderizado. Então, isso é uma renderização dinâmica. Então, há alguns benefícios, né? Real-time data, ou seja, os dados estão em tempo real. Então, mexi aqui na página, mexi no banco de dados, alterei algum dado, ele já vai refletir aqui quando eu fizer uma requisição novamente, beleza? Então, também benefício, né? Você pode, quando você tem conteúdo para um usuário específico, então tu pode estar sempre atualizando esse conteúdo para esse cara e também request time information, ou seja, renderização dinâmica permite você acessar as informações que podem ser conhecidas no momento da requisição, como um cookie, um URL. Então, na hora que eu fizer a requisição, eu sei
os parâmetros que estão sendo passados lá. Então, a diferença, né, é importante que você entenda isso, de uma para a outra, é que a estática ela é renderizada somente quando há um build da aplicação ou quando você força. Já a dinâmica não. Ele vai entender que toda vez que eu acessar aquela página, ele vai ser renderizado, vai ser requisitado, né? Então, qual tipo de informação é tipicamente conhecida no momento da requisição? Então, é o cookie e o URL params. Ok, tá certo. Vamos aqui para a gente terminar. Vamos simular uma requisição lenta, ok? Eu vou aqui rodar o meu local. Você está rodando? Acho que não. npm run dev. Deixa eu abrir aqui. Eu estou usando aqui o cursor e aí tem o browser aqui, mas eu quero abrir no, no, no Google Chrome mesmo. E aí eu vou acessar aqui, ó, barra dashboard. Então acessei. Ó, atualizei aqui, ó. Você vê que é bem rápido, né? Para ele carregar. E aí o que que a gente vai fazer? Na aplicação, né, que foi buildada, o Dashboard Application foi buildado e é dinâmico. Mas nós ainda temos um problema mencionado no capítulo anterior, que é o que que acontece, né? Cada requisição é lenta, depende uma da outra, né? Tão lenta uma contra a outra. Então vamos fazer uma simulação, né? Só para a gente ver antes, ó, bem rápido. E aí, qual é essa simulação que ele recomenda? Você vai lá no Data. Então vamos abrir o nosso Data. Aqui no Fetch Revenue, eu vou descomentar aqui o nosso console, a nossa promise, e vou salvar. Basicamente o que ele fez aqui, ele está dando um console antes dessa promise. Essa promise está setando 3 segundos para resolver, né? Então ele vai prender aqui durante 3 segundos. E aí depois ele vai buscar os dados. E aí ele vai mostrar que foi completa após 3 segundos, beleza? Se você perceber agora, quando eu atualizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você viu que demorou bastante? Então, posso até ver aqui se no network a gente consegue ver melhor, não sei se vai aparecer. Acho que não, que é renderização no servidor, né? Ó, ó aqui, ó. Então, ó, ele ficou aqui, ó, quase 4 segundos esperando. Por quê? Porque essa requisição atrasou. Então aí ele ficou, além desses 3 minutos, ele teve que depois ainda buscar esses caras, né? Então esse é um problema que a gente tem na renderização que a gente está usando, forma de renderizar, né? E aí ele diz aqui, né? Depois você acessa, que é o que a gente fez, e vê aqui, ó, no console. Inclusive eu nem olhei aqui no console. Deixa eu inspecionar pra gente ver. E eu vou dar uma atualizada. Eu descomentei. Deixa eu salvar. Tá salvo. Hum, Ele tá pegando aqui já o pré-carregado. Enfim, não apareceu agora. Deixa eu ver. Ah, tô olhando no produção, né? Não vai aparecer nunca. Deixa eu olhar aqui no local. Acontece, acontece. Então, ó, tá fazendo o fetch de revenue data, demorou 3 segundos e depois ele fez buscou os dados. Então, quando a gente está usando
cascata assim, a gente pode ter esse problema de demorar demais se você tiver muitas requisições, né? Então, a gente adicionou 3 segundos de delay para simular uma requisição lenta e o resultado foi que toda a página foi bloqueada, mostrando a UI, né, para o visitante enquanto os dados estavam ainda sendo carregados. Eu posso até, deixa eu ir aqui no network, eu vou deixar ele mais lento. Talvez fique ainda melhor da gente ver. Vamos botar aqui um 3G e eu vou atualizar. Ó, tá demorando ainda. Demorando bem mais. Então a página tá travada, a gente não consegue fazer nada, nem mudar aqui, ó, enquanto ele tá carregando. E aqui como, ó, agora sim ele carregou e aí eu consegui mudar de página. Então ele demora bastante. E eu vou voltar aqui. Então beleza. Ahn, com a renderização dinâmica, a aplicação ela é tão rápida ou tão lenta quanto a requisição. Ou seja, toda a aplicação ela é tão lenta ou tão rápida quanto as requisições. Então, dependem da requisição para serem rápidas ou lentas, ok? Então, nesse capítulo é isso, é só um overview aqui sobre essa diferença. No próximo a gente já vai usar esse conceito na prática, a partir do código mesmo ali, colocando a mão na massa e fazendo realmente no código. Então é isso, pessoal. Agradeço aí vocês que estão acompanhando, né? Sempre é bom vocês comentarem aí que a gente ajuda a gente a melhorar o conteúdo. Então, comente, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal.